e há pecado não para a morte. Verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Verso de número 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E por fim, verso de número 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos meditar, meus irmãos, nesse texto da primeira carta de João, no capítulo de número 5, uma pergunta que eu me fiz é: qual é a minha segurança? Qual é a sua segurança? E quando nós lemos essa carta, nós vamos perceber que aquele que crê em Cristo e o confessou como Senhor e Salvador, este foi feito verdadeiramente filho de Deus. Não há como ser filho de Deus se não houver arrependimento, confissão de pecados e assim confessá-lo como Senhor e Salvador. Não há como dizer que sou filho de Deus se antes não seguir esses princípios que acabei de lhes falar. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no verso de número 12, que ele diz: mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Essa palavra, João estava escrevendo o seu evangelho, falando a respeito de Jesus Cristo, que veio para os seus, mas os seus rejeitaram-no, mas deu a todos o que creem em seu nome, de serem chamados, feitos filhos de Deus. Então nós percebemos que não há como chamar Deus de Pai de verdade, se antes não confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa carta, essa epístola, ela está demonstrando sobre aqueles que nasceram de Deus, têm a vida eterna. E no versículo de número 13 que nós lemos, que quando João fala: olha, estou escrevendo vocês para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Essa mensagem é uma mensagem direta aos filhos de Deus que confessaram Jesus. E ele aqui, pela palavra, está renovando justamente esse entendimento de que aqueles que confessaram Jesus foram feitos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, temos a vida eterna, mesmo que este corpo, essa matéria, que nós aqui estamos, nessa natureza humana, e infelizmente junto com ela, essa natureza pecaminosa, precisamos entender que ela é mortal. Porém, a vida que nós recebemos em Cristo, ela é eterna. Ainda, meus irmãos, que historicamente ainda não alcançamos essa vida eterna pelo fato, humanamente falando, como pessoas que vivem numa sociedade, em um país, nascidos numa relação de homem e mulher, trazidos à vida. Aqui estamos, é claro que historicamente nós não conhecemos uma pessoa que, humanamente falando, tem justamente essa longevidade de vida. É certo que alguns alcançaram mais de 900 anos, mas precisamos entender que até hoje não existe um ser humano aqui na terra que possa dizer: eu tenho mais de 3.000 anos de vida, fisicamente falando. Mas essa vida eterna, ela é justamente nesse âmbito espiritual. Não é esse corpo mortal, mas é a alma que foi soprada, que foi dada por Deus, a vida, o fôlego que o Senhor nos deu para vivermos essa terra, mas um pensamento de uma vida totalmente fora deste mundo, mas com Cristo. E nessa posição que nós nos encontramos como homens, que somos falhos, limitados, debilitados, mas em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus.
e recebemos agora a salvação para a eternidade. E é justamente isso que precisamos colocar no nosso coração. Essa deve ser a nossa posição. E ainda como seres humanos, precisamos ter a posição de homens e mulheres que oram com confiança no Senhor e sabendo que nós não estamos rogando para qualquer pessoa, mas estamos rogando ao sumo sacerdote, Jesus Cristo, como a carta dos Hebreus fala, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é aquele que está junto ao Pai, é aquele, meus irmãos, que foi justamente o Salvador e continua sendo o nosso Salvador. E mais uma vez eu pergunto, que segurança temos como filhos de Deus? A nossa segurança, ela precisa ter justamente o início do conhecimento que temos a respeito da salvação e o conhecimento que temos a respeito de Jesus Cristo. Volte um pouquinho a alguns versículos do capítulo de número 5 dessa mesma carta, no verso de número 4, você vai ler as seguintes palavras. João escrevendo, ele disse: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. O primeiro fator também de segurança que podemos responder: por que eu estou seguro? Porque nós, aqueles que confessaram Jesus Cristo, são nascidos de Deus. E por serem nascidos de Deus, eles vencem o mundo. Eles têm a vitória em suas mãos, porque Jesus Cristo na cruz nos garantiu essa vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, como Paulo também cita em sua carta aos Romanos. E é justamente isso que precisamos ter em mente, em nosso coração. Então João aqui na sua carta, ele está falando aos nascidos de Deus, aqueles que amam e exercem os mandamentos do Senhor, que obedecem a sua palavra, tem como princípio, como fundamento do cristianismo as Santas Escrituras. Então esses que têm Cristo verdadeiramente em seu coração, selados pelo Espírito Santo, são sim vencedores. E aqui é onde vem a importância. Se você ainda não confessou Jesus, você pode dizer: eu sou vitorioso. Essa sua vitória é vã, é banal, ela não presta. Ela é uma vitória temporal, ela não perdura. Você pode ter o seu nome, você pode ter a sua fama, mas ela não é duradoura. É uma vitória que você recebe por algum momento, mas essa vitória que João está dizendo é a vitória sobre o mundo, é a vitória sobre o pecado, é a vitória que nós recebemos para ter a garantia das moradas celestiais. E por que somos vencedores? E por que devemos considerar a palavra do Senhor como princípio de todas as coisas? Eu já disse, os irmãos, eu quero repetir. Um dia uma irmã me fez a pergunta, dizendo assim para mim: pastor, o senhor acha difícil cumprir a palavra? Eu disse a ela: eu não acho difícil o cumprimento da palavra. E ela disse: mas como assim? É essa a explicação que João está dando. Quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus, aqueles que confessaram Jesus, obedecendo a sua palavra, mantendo os princípios bíblicos, aqueles que não se desviaram do Evangelho, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, como justamente essa assinatura, esse decreto divino de Deus, dizendo: olha, fulano de tal é salvo e recebeu um novo nome, e o nome dele está escrito no meu livro, esses têm a vitória. E não consideram os mandamentos da palavra do Senhor, não consideram as Escrituras Sagradas como peso. E é assim que ele fala, e é assim que ele diz, que aqueles que são nascidos de Deus, além de vencer o mundo, não consideram as Santas Escrituras como peso. Verso de número 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Os filhos de Deus, feitos filhos de Deus, nunca considerarão a palavra como um peso, como um jugo pesado. Ao contrário, é leve. Por qual motivo que a palavra do Senhor não é pesada? Primeiro, porque aqueles que amam a Deus, que obedecem a sua palavra com alegria,
e não apenas por obrigação, consideram a palavra do Senhor como deleite, nunca vão considerar como peso em sua vida. Segunda coisa que podemos extrair disso, no verso de número 3, e também aqui podemos dizer, que aqueles que receberam o poder, o Espírito Santo, que foram selados por nosso Deus, por intermédio de seu Filho amado Jesus Cristo, a esses que são vencedores, não por suas próprias conquistas, pelas suas próprias habilidades, mas pela pessoa de Cristo Jesus, nunca vai considerar a palavra de Deus pesada, porque ele recebeu poder, e pela fé, ele vence este mundo. Esse sistema corrupto tem como Deus, acima de todas as coisas, Jesus Cristo como Salvador, e selado pelo Espírito Santo, nunca vai considerar a palavra do Senhor como um peso na sua vida. Quando nós amamos o Senhor, há prazer em nossa vida, há desejo em cumprimento de toda a Escritura. Lemos cada verso, lemos cada capítulo, lemos cada livro ou carta como algo bom, maravilhoso. E é isso que tem me preocupado nos últimos dias, porque as pessoas estão considerando a palavra do Senhor como um peso, como um jugo pesado, como se fosse algo terrível para ser cumprido. Mas aqueles que nasceram de Deus, são filhos de Deus, não veem a palavra de Deus como peso em sua vida. Ao contrário, se aprofundam ainda mais, buscam ainda mais, querem obedecer ainda mais, porque sabem que recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e estão selados pelo Espírito Santo de Deus, e dizendo, esses verdadeiramente são filhos do Deus Altíssimos. Então, como filhos de Deus, nascidos de Deus, é isso que nos mantém seguros nesses últimos dias. É isso que mantém a nossa mente, a nossa alma segura. É isso que mantém a expectativa elevada na vida de um crente. É isso que mantém uma esperança muito mais elevada ainda, concernente às coisas da eternidade. Ele olha para a eternidade e fala, realmente, nada neste mundo poderá ser comparado com aquilo que nos espera. Olhamos para o texto da palavra e entendemos que o Senhor Jesus Cristo, ao dizer aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, e o nosso coração não anda turbado, não anda em violência de ansiedade, porque a ansiedade tem se tornado uma violência. Ao contrário de tudo isso, ele se mantém seguro. A sua mente se mantém segura, a sua alma está segura, por saber que Jesus Cristo é Deus e Senhor da vida dele. Mas isso só é apenas observado, isso é apenas, meus irmãos, exercido, se verdadeiramente somos filhos de Deus. Quando nós lemos os versos 6 até o 10, desse mesmo capítulo, dessa carta de João, nós entendemos, meus irmãos, que as situações deste mundo, a trindade, as coisas humanas, mostram, melhor dizendo, focam na pessoa de Cristo Jesus, quando as coisas mais maravilhosas, os nascidos de Deus olham para Jesus e veem-no como o centro de todas as coisas. Não é à toa que Paulo fala em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Colossenses capítulo 1, quando ele fala que Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas, ele é o primogênito entre os mortos, ele é o Senhor de tudo, ele é o cabeça. Quando nós olhamos para Apocalipse, quando o mesmo apóstolo João, o escritor dessas cartas, revelado por Deus as coisas futuras, e olha para a pessoa de Cristo e escreve no Apocalipse 4 e 7, e o mais interessante, nos mesmos versos 11, que fala que tudo é para Ele, todo poder é para Ele, porque pela palavra dEle vieram existir as coisas, e pela sua palavra são sustentadas todas as coisas. Mas vemos que esse Jesus, que muitos não compreendem, que muitos, meus irmãos, não dão testemunho de que Ele verdadeiramente é Deus, como na época em que Jesus viveu, os fariseus chamavam de Jesus Cristo de embusteiro,
Lá no Evangelho de Mateus 27 fala que consideravam Jesus Cristo como se fosse um embusteiro. Os gnósticos, eles olham para Jesus e dizem que esse homem, ele veio como Cristo, mas na verdade ele era um fantasma. Ele era apenas uma visão, uma alma entre as pessoas. Como alguns dizem que ele era um religioso fanático, como o arianismo crê, que é justamente uma ideia de Ario, que era, meus irmãos, foi considerado um herege. Justamente no século IV, ele é fundador dessa doutrina chamada arianista, que ele diz que Jesus foi o primeiro homem criado por Deus. Totalmente herege isso. Jesus era o próprio Deus. Não foi o primeiro homem criado por Deus. Como também os testemunhos de Jeová dizem que ele não é igual a Deus, que Jesus Cristo, ele não tem a mesma pessoa, não tem os mesmos atributos do Deus poderoso. Como os espíritas dizem que ele foi um grande mestre, como os muçulmanos dizem que ele era apenas um grande profeta. E a pergunta que eu faço a você: o que você pensa a respeito de Cristo Jesus? João, escrevendo a sua carta, nos versos 6 a 10, ele vai mostrar que tanto a Trindade, ele usa justamente uma linguagem divina. Ele fala que esse Jesus Cristo, ele veio por meio de água e sangue, ou seja, ele se encarnou em homem, mas não veio com a natureza humana, no sentido do pecado. Ele era Deus, continuou sendo Deus, mas não se usurpou ser como igual a Deus. Em Filipenses, ele abre mão, meus irmãos, desse estado de ser espírito e se encarna em homem, mas glória ao Senhor, sem justamente a natureza pecaminosa. Então João está dando testemunho da pessoa de Cristo. É aquele Deus todo-poderoso, com todos os atributos como Deus, como onisciente. Percebamos que muitas vezes, na passagem bíblica, nos evangelhos de Jesus Cristo, percebemos que houve momentos em que Jesus usa da onisciência. Um exemplo, antes de ele ser crucificado, ele diz: há um entre nós que é traidor. Poder de onisciência. O próprio Satanás reconhece que ele era Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, quando ele diz a Jesus Cristo: transforme essas pedras em pães. Quem é que tem o poder de transformar pedras em pães, a não ser um Deus que tem esse poder? Transformou água em vinho. Quem é que tem o poder de transformar água em vinho? Somente um Deus. Quem é que pode ressuscitar o morto? João capítulo 11, somente um Deus é quem pode ressuscitar. Ou seja, Jesus Cristo não deixou de ser Deus. Quem é que pode andar por sobre as águas? Homem nenhum natural pode andar por sobre as águas, a não ser que Jesus Cristo dê a ordem: ande por sobre as águas, assim como ele ordenou a Pedro. Nenhum ser humano tem esse poder, a não ser Deus. Então o apóstolo João, ele fala sobre 3 testemunhas na terra, que está nos versos 6 e 8, e as 3 testemunhas dos céus, verso de número 7, o que está dizendo que o céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo. A redenção jamais poderia ser efetuada se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é Deus encarnado, mas morre como um sacrifício vivo, como um cordeiro santo. No versos 11 a 13, nós vamos ver ainda mais isso. Então nós precisamos entender qual é a nossa segurança. É saber que Jesus Cristo não era qualquer homem, não era um homem que era igualado a qualquer outro, no sentido de natureza pecaminosa. Não havia nele pecado, era o cordeiro vivo. A autor das Obreiras fala que a morte dele foi eficiente, eficaz e única. Esse Jesus Cristo é a nossa segurança. Ele é o Filho
unigênito do Pai, enviado por Deus, ele se doou por nós, então ele não é qualquer pessoa, e isso me traz segurança no coração, em saber que a minha confissão, a confissão dos meus pecados, não fiz a qualquer homem, não fiz a qualquer pessoa, mas eu fiz a Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, Senhor e Deus também, com todos os atributos, como soberano e Criador, aquele que é e era e sempre há de ser Senhor de todos nós, e um dia voltará para buscar os seus fiéis. Como eu mencionei, versos 11 a 13, essa segurança que nós temos, além de João falar que os céus testemunham a pessoa de Cristo, que a terra também testemunha quem é Jesus Cristo. O verso de número 10 fala que aquele que crê no Filho e tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, ou seja, aqueles que não dão crédito ao que Deus está falando, o torna mentiroso. Não é porque ele é mentiroso, mas porque a minha concepção, a minha ideia, a minha forma de pensar faz com que tudo isso seja mentiroso. Não é porque ele é porque a minha natureza, a sua natureza, que é uma natureza caída, infelizmente essa natureza pecaminosa que é depravada, faz com que as coisas divinas se tornem totalmente mentirosas. Não é porque ele é, mas porque nós, nessa natureza, ainda não compreendemos totalmente a palavra. Essa segurança que nós temos é saber que temos a vida eterna em Cristo Jesus. E não é apenas pelo testemunho interno no Espírito, do Espírito, mas porque recebemos a revelação da palavra. Olha só o que está escrito no verso de número 13: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tens a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Essa é a revelação, essa é a segurança, que a palavra, o verbo, se fez carne. Evangelho de João capítulo 1. Ele estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isso é a nossa segurança. A vida eterna que Ele nos deu é um presente divino, e não alguma coisa que nós compramos ou merecemos. Recebemos pela infinita misericórdia e graça de Deus, como está escrito em Efésios capítulo de número 2, é graça. Paulo diz: olha, o que vocês receberam, isso é preciosidade de Deus, é presente de Deus, isso não vem de vós, porque homem nenhum tem o poder de auto-salvar-se, homem nenhum tem poder de salvar o outro, a não ser aquele que é chamado de Jesus Cristo, o Salvador ungido. Essa vida eterna não recebemos por merecimento, é revelação. E essa vida eterna, esse presente, esse dom é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Volto a perguntar: que segurança que temos como filho de Deus? Olha aí para o texto, versos 13 e 14, eu vou ler de novo. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que Ele faz? Ele nos ouve. A segurança que nós temos como filhos de Deus é a segurança de saber que Deus, puro, santo, maravilhoso, um Deus, meus irmãos, que não pode ser mensurado por palavras, nem por cálculos matemáticos, um Deus que não pode ser mensurado por cientistas, apesar que os cientistas vivem provando que Ele não existe. Alguns, é claro que não quero generalizar, mas vivem provando que Deus não existe. E quanto mais entram em teorias, mais não conseguem, meus irmãos, ter algo definitivo, a entender que Ele não existe. Porque o ser humano não pode dar a Deus, meus irmãos, conselhos.
Ele é Senhor, Ele é princípio. Ele não teve começo e nunca terá um fim, por isso que Ele é chamado de eterno. Ele é segurança, e assim precisamos entender. E isso nós obtemos através da oração também. E essa segurança é que podemos dizer que Deus também responde às orações dos seus filhos. E precisamos entender que orar é muito mais do que pedir. Orar é confiar. Orar, meus irmãos, é um sinal de que conhecemos e confiamos em Deus. Não foi à toa que o Senhor Deus institui para nós esse meio de comunicação muito, mas muito futurista, meus irmãos. Não tem como mensurar quão grandioso é o poder da oração, como nós cantamos. É um meio que não precisa de energia, não precisa de fibra ótica, não necessita de antenas, não necessita de satélites. A oração, ela é tão poderosa e tão divina, que só o fato de você ficar com a boca fechada e pensar, orando, Ele ouve. Então por isso que orar é muito mais do que pedir. É um momento em que nós estamos tendo esse diálogo com Deus, estamos confiando nos mais profundos abismos do nosso coração. Como dizia o nosso reverendo Samuel, né? Estamos abrindo os poros da nossa vida. É justamente essa confiança de poder dizer para Ele tudo, sem ter medo de que Ele não nos compreenda. Nós falamos tudo para Ele. Ele é muito mais do que um psicólogo, do que um psicanalista. É aquele que nos criou, nos formou, foi quem soprou o fôlego de vida e nos tornou alma vivente. É o que sabe de cada célula, de cada nome de célula. É Ele, meus irmãos, que entende perfeitamente toda a complexidade da vida. Então nós podemos confiar nele em oração. Caso contrário, nada poderíamos pedir ou receber. Interessante, meus irmãos, que a carta de Tiago, quando ele está escrevendo lá em Tiago, no capítulo de número 4, no versículo 3, quando ele fala de oração, que muitas pessoas não têm entendido a importância de orar, de falar com Deus, a importância de se abrir com Ele. E é isso que João está colocando aqui, tendo o princípio dos nascidos de Deus, tendo esse princípio daqueles que foram regenerados por Jesus Cristo, que foram limpos pelo sangue, que foram comprados por um alto preço, meus irmãos, que levou esse Jesus Cristo à morte, aquele que tomou a chave da morte do inferno, aquele que ressuscitou, não apenas para mostrar o seu poder à humanidade, mas ressuscitou por causa dos filhos de Deus, por causa do amor à humanidade. E ele traz a importância da oração, e Tiago fala, olha, tem muita gente que não recebe, porque não está sabendo orar, oram de forma errônea, e os filhos de Deus precisam entender que a oração é segurança, mas ela deve ser orada de uma forma em que a vontade de Deus prevaleça. E precisamos lembrar que oração, quando a palavra dos Deus nos ensina, ela precisa ser oração feita em nome do Pai. Mateus capítulo de número 6, quando Jesus Cristo estava no monte, ali ensinando a oração do Pai Nosso, né? Que era justamente um dos maiores sermões que ele traz, sermão de moral, sobre ética, sobre princípios de convívio social, sobre princípios de convívio com Deus, princípios, meus irmãos, de leitura e fundamento de uma vida cristã. Ele mostra como deve orar. A oração precisa ser para o Pai e não para as pessoas. Nenhuma oração feita a homens, mesmo que eles foram considerados santos, mesmo esses que infelizmente muitos veneram. E Paulo, melhor dizendo, João, está falando aqui no verso de número 21, meus filhos, vocês precisam se guardar dos ídolos. Hoje pela manhã, diácono João Batista trouxe, meus irmãos, uma palavra muito interessante e profunda a respeito de quando Paulo está ali em Atenas. Ele relatou que em Atenas tinham mais de 30 mil deuses. 30 mil deuses. E quantos faziam oração
para um Deus que não podia falar, não podia ouvir, não podiam apalpar, como o salmista traz esse relato de que as orações para essas pessoas que estão mortas, para objetos que Deus realmente não vive nos objetos, porque Deus não vive em coisas mortas. Deus não vive em coisas mortas. Quarta-feira estava falando na hora nona, que quando, irmão Afonso, nós trocamos o púlpito, né? Aquele púlpito lindo de madeira, não sei se vocês irmãos lembram, é um púlpitozão de madeira cheio de cupim, né? Eu falei assim, minha irmã, pastor, não troca o púlpito não, porque o púlpito é santo. Eu falei assim, isso aqui não é santo não, isso aqui não ora, não jejuma, não confessa pecado. Isso aqui, meu irmão, é só para segurar a Bíblia. Isso aqui não é santo não, ó. Jesus não habita em coisas mortas não. Jesus não habita isso aqui não, microfone. É por isso que qualquer imagem de escultura não há vida, não há Deus ali. Não há Deus em um objeto. Deus vive em pessoas. Deus, ele vive naqueles que respiram. E é por isso que o salmista, no Salmo 150, fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Deixa eu colocar o microfone aqui no púlpito para ver se respira. Está respirando não. Então Deus não habita nesse objeto que nós chamamos de púlpito, que foi feito para justamente isso. Temos um suporte para que a Bíblia possa ser posta em cima, para que possamos deixar aqui água ou qualquer coisa, para nos ajudar como auxílio. Então não adianta orar para aquilo que é objeto. Eu não consigo orar. Mas Santo Agostinho, São Tomé, São Pedro, foram homens de Deus, usados por Deus, mas estão mortos. E mortos não falam. Mortos não falam. Quando nós vamos ao velório, as pessoas choram diante do corpo que ali está no caixão. Eles não podem sentir mais o cheiro das flores, das coroas que são levadas como homenagem. Eles não ouvem mais as palavras daqueles que estão ali, dizendo quem era aquele ou quem era aquela pessoa. O morto não pode sentir mais o afeto do abraço e nem pode sentir mais os beijos. Então a oração não pode ser dada, não pode ser feita a objetos que não têm vida, que não falam, que não apalpam, que não veem, que não podem abençoar. A oração precisa ser para o Pai, o Criador dos céus e da terra. A oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo, porque é nesse nome que tem poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos e até mesmo ressuscitar os mortos, somente nisso. E muito mais. O verso 14 dessa carta que João está dizendo, que se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, essa vontade que está revelada onde? Nas Santas Escrituras. Não há como orarmos de uma forma que a vontade de Deus se cumpra fora das Escrituras. É a Escritura Sagrada, é a palavra do Senhor, que nós chamamos de Bíblia, que revela os princípios de Deus, os fundamentos do cristianismo. É a palavra do Senhor que nos dá ensinamento a respeito de quem é Deus. Concordo com vocês que por mais que leiamos a palavra diante de um Deus eterno, parece que a Bíblia ela é muito pequena para descrever quem é Deus, mas é suficiente para crermos que Ele é Senhor de todas as coisas. Aprove Deus não revelar tudo aos seus filhos. Aprove o Senhor, Deus, não revelar mistérios que ainda desconhecemos. Mas esses mistérios serão nos revelados na volta de Jesus Cristo, quando recebemos um corpo incorruptível, um corpo glorificado, estaremos nos ares ali com Jesus Cristo, para vivermos eternamente e eternamente conhecendo coisas que nós já chamamos de mistérios. Por isso, meus irmãos, que há muitas coisas que nós não recebemos porque oramos de forma
mal, não entendendo o que é oração. Aí, precisamos entender, como um dia pastor Hernandes Dias Lopes disse, que quem conhece bem a palavra e pratica, ora melhor. Porque ele vai orar, Demétrio, não segundo a concepção dele, mas segundo a vontade dele. Como é que eu vou conhecer o que é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor, se eu não tenho uma mente transformada? Não tem como. O que é ter mente transformada? É ter uma mente de Cristo, é ter uma mente daqueles que receberam Jesus Cristo. Observe bem que todo esse texto, esse capítulo de João, ele está falando sobre os nascidos de Deus, os que confessaram Jesus Cristo. Então, se eu confessei Jesus Cristo, obedeço a palavra, esses ensinamentos, então eu vou saber como orar segundo a vontade dele. Essa é a confiança que precisamos ter. É a confiança em Deus que nos dá, meus irmãos, convicção que Ele nos ouve. Ele ouve as nossas orações. E muitas vezes elas são respondidas porque a nossa oração está em conformidade com a vontade dEle, pelo conhecimento que temos pela Sua palavra. É a oração de Hebreus 11:6, que a fé é convicção e certeza. Entendendo o que Deus tem preparado para cada um de nós, são coisas que nós não podemos, ao menos, mensurar. Jeremias 33:3. Quando a gente pede, a gente ora, a gente com fé, Ele traz do oculto, do escondido, e nos revela a sua vontade. Essas orações são respondidas não pelo nosso demérito, não pelos nossos esforços, mas porque temos orado e entendido qual é a vontade do Pai. Verso 14, e esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não a nossa, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Mas de que forma? Entendendo a palavra, confessando Jesus Cristo, observando as Escrituras, obedecendo as Escrituras. Então nós vamos saber como orar segundo a vontade dEle, e quando fazemos segundo a vontade dEle, Ele nos atende nas orações. Meus irmãos, aquele que nos deu o que é maior, nós já recebemos o que é grande, que é a salvação. O mesmo que deu poder, pelo seu grande amor, de nos salvar, também tem o poder de nos dar o menor, as respostas às nossas orações. Porque a primeira coisa que Ele quer é salvar. A primeira coisa que Ele quer é regenerar as pessoas. Depois, as respostas às nossas orações se tornam secundárias. Não é à toa que Jesus, pregando também no Sermão do Monte, quando ele fala, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que acontece? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Dentre todo esse sermão, ele ensina a orar. Nesse sermão, ele ensina a confiar em Deus. Quando ele anda com os seus discípulos, fala, está vendo os lírios dos campos? Está vendo esses passarinhos? O Pai que o criou não deixou faltar nada a eles. Quanto mais a nós, seres humanos, aí que não vai deixar faltar mesmo. Então todo esse sermão do monte nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a confiar no seu poder, nos ensina a inclinar o nosso coração, entregar a Ele e dizer, Senhor, toma conta. E quando nós temos o nosso coração em Deus, obedecendo a palavra, todas as nossas orações, entendendo a vontade de Deus, serão cumpridas em nossa vida. Jesus Cristo também ensinando. Evangelho de João, capítulo de número 15, no verso de número 7 fala, se vocês querem ser os meus amigos, façam o que vos mando. Verso de número 14 diz, se vocês pedirem tudo em meu nome, assim vos vou conceder. Mas esse conceder, essa resposta de sim de Jesus Cristo, que intercede ao Pai, é uma resposta daqueles que continuam obedecendo os mandamentos bíblicos. E quando obedecidos,
quando nós oramos, são concretizados, porque nós entendemos qual é a vontade de Deus diante de todas as coisas. Sendo assim, meus irmãos, podemos entrar na presença de Deus com confiança. Texto que também em Hebreus capítulo 10 fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele se doou para que o véu pudesse ser rasgado, e assim, nascidos de Deus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sendo feitos filhos de Deus, aí sim podemos entrar no Santo dos Santos, onde homem nenhum antes tinha acesso a não ser o sacerdote. Precisamos lembrar, meus irmãos, que quando nós oramos, podemos também ter a resposta de sim ou não, ou Deus pode falar: espera só mais um pouquinho. Mas quando nós temos a segurança em Cristo Jesus, o sim, o não ou espera de Deus, não é algo que aflige a alma, não é algo que nos perturba, porque temos a segurança da maior coisa, da maior petição da nossa alma, do maior clamor do nosso coração, é ter recebido a salvação, e entendemos que este mundo um dia vai acabar, mas um dia chegaremos para experimentarmos eternamente essa linda e maravilhosa graça do Senhor. Que segurança que temos como filhos de Deus. Versos 15 ao 17, já estou terminando. Entendemos que a segurança que nós temos é que Ele aceita a nossa intercessão. Verso 15 diz: e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado ou não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Aqui, meus irmãos, o apóstolo João, ele vê uma promessa de que Deus aceita a nossa intercessão. Isso é orar em favor de outros. Podemos orar sim, interceder por aqueles que não creem em Jesus Cristo, podemos. Podemos orar, meus irmãos, por aqueles que estão abatidos, podemos. Podemos orar por aqueles que estão desviados, podemos. Então aqui, o apóstolo João está gerando convicção e segurança no coração de muita família, que ora e intercede por muitas pessoas que ainda não têm Jesus Cristo. Por aqueles que vivam a vida de pecado, mas não para a morte. Que tipo é isso? Por exemplo, blasfêmia. O que é blasfêmia contra o Espírito? É quando atribui as obras do Espírito a Satanás. E esse tipo de pecado, irmão Ademir, não tem perdão. É quando estamos vendo o Espírito Santo operando e estamos dizendo que é a obra do Satanás. Aí não há perdão não. Aí não adianta interceder por eles. E é por isso que eu quero aqui dar uma notícia para você que escarnece de Deus. Para você que está aí brincando, fazendo piada com as coisas de Deus. Que está aí atribuindo as coisas de Deus às coisas malignas. E aqui eu quero chamar a atenção do povo de Deus. Que quando fiquem, meus irmãos, compartilhando, ou ficam dando ibope para pessoas que escarnecem de Deus ao ponto de blasfemar contra o Espírito. Tome cuidado, porque esse tipo de coisa não tem perdão não. E temos visto, infelizmente, irmão Demétrio, que muitos não vão receber perdão de Deus, porque blasfemam contra o Espírito. E não há perdão, e perdão aí, meu irmão, esquece, é para a morte. Apesar que o salário do pecado é a morte. Há perdão para o pecador? Sim, quando se confessa Jesus? Sim. Há perdão para uma pessoa que é prostituta? Sim. Há perdão para uma pessoa que quebrou os princípios da palavra de Deus, do que é ser homem ou mulher? Sim, perdão. Há perdão para o bêbado? Há perdão.
Há perdão para o mentiroso, há perdão quando ele confessa e deixa, mas não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. E para esses, não há como ter intercessão. Não sou eu que estou dizendo, é as Santas Escrituras. Com este amor que temos de Deus, sugerido por João, ele está dizendo que precisamos aplicar a intercessão, orar pelos pecadores, orar por aqueles que estão afastados, orar por aqueles, meus irmãos, que vivem uma vida miserável no pecado, que estão submetidos ao pecado, orar para que o Senhor transforme. E eu creio no Deus que transforma vidas, eu creio no Deus poderoso, no Espírito Santo, essa pessoa divina, que tem o poder de convencer as pessoas. Ele convence sim, o mais alto homem da sua intelectualidade, e o torna servo do Deus Altíssimo. Eu creio, e continuamos, e devemos continuar intercedendo, porque o Brasil ainda tem jeito. Enquanto a igreja não for arrebatada, o Espírito Santo ainda está neste Brasil, ainda vive no meio da igreja, para orar, interceder e convencer as pessoas do seu pecado. Por isso é importante que a igreja interceda, porque intercessão é demonstração de amor, é pedir a ação de Deus na vida das outras pessoas. Interessante, meus irmãos, que o profeta Samuel, ele entendeu essa importância, e ele tomou isso como responsabilidade. Quando nós olhamos lá para o texto de 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, ele fala: enquanto a mim, diz o profeta Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bem e direito. Ele disse: longe de mim não querer interceder por vocês. Paulo também, em muitas das suas cartas, demonstrava o interesse de intercessão. A gente vê isso em Efésios, a gente vê isso em Colossenses, a gente vê isso em Filipenses. Grandes partes das suas cartas ele escreve, ele sempre está dizendo: olha, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, porque ele sabe a importância da intercessão. Quando nós intercedemos, esse Deus poderoso tem o poder de restaurar espiritualmente uma vida de um irmão que está abatida por meio da intercessão. O próprio Jesus Cristo, meus irmãos, intercedeu por Pedro. Antes de Jesus falar para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas lá no verso de número 31 e 32, Jesus Cristo vai dizer o seguinte para Pedro: disse então o Senhor Jesus para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que Jesus Cristo está dizendo para Pedro? Pedro, Satanás está cirandando a sua vida, mas eu intercedi por você. Olha a importância da intercessão. Jesus Cristo está intercedendo por Pedro, está intercedendo por uma pessoa que haveria de negá-lo, mas Jesus Cristo mesmo assim intercedeu. Então, meus irmãos, não esqueça de interceder, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus salva sim, por instrumentalidade das nossas orações. Meus irmãos, pedir é a nossa parte, mas responder às orações é com Deus. E por fim, qual é a segurança que nós temos como filhos de Deus? A segurança da nossa posição em Cristo. Versos 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Um dia perguntaram para mim se eu tinha medo de obra, de feitiçaria. Perguntaram para mim um dia se eu tenho medo de que meu nome fosse para a boca do sapo. Aí eu disse para a pessoa: bem, peça a pessoa para colocar no bicho maior, porque sapo está muito pequeno. Porque aqueles que são nascidos de Deus, quem é que pode arrebatar essas pessoas das mãos de Jesus Cristo?
João está falando, meus irmãos, que aqueles que são de Jesus Cristo, aqueles que confessaram Jesus Cristo, graças a Deus, saíram da condenação eterna, são salvos, selados pelo Espírito Santo. Eu quero que você imagine na sua mente aí, imagine. Você com medo dos demônios. É claro que aqui, meus irmãos, porque a gente é de Jesus Cristo, vai ficar chamando demônio. Vem cá, vem a demônio. Como já vi muito crente brincar com as coisas de Satanás. Se Satanás chegar, eu vou pisar na cabeça dele, eu vou sapatear, eu vou até sambar. Tome cuidado, meus irmãos. Porque nem o anjo, nem o arcanjo Gabriel, quando Satanás foi lutar pelo corpo de Moisés, sabe o que o arcanjo disse? Isso está escrito também lá na carta de Judas. Arcanjo disse a seguinte a Satanás: que o Senhor te repreenda. Porque o arcanjo podia lutar contra Satanás e vencer, porque o arcanjo Miguel estava do lado daquele que é poderoso, e Satanás do outro lado, porque o próprio Deus foi quem expulsou Lúcifer, por ter realmente desejado querer ser mais do que Deus. Arcanjo Miguel, aqui, meus irmãos, eu quero que vocês visualizem Arcanjo Miguel e o diabo dentro de um ringue. Meus irmãos, não tinha comparação. Era só o arcanjo Miguel dar um tapinha na cara, já vencia Satanás. Mas olha só que o arcanjo Miguel diz: que o Senhor te repreenda. Então não fique brincando com as coisas espirituais, não. Fique brincando com o demônio, não. Eu sempre digo aqui, espero que o demônio passe do outro lado da rua. Mas se ele quiser vir ao meu encontro, não será André contra ele. Nós vamos em nome de Jesus Cristo. Nome que é sobre todo nome. Nome que está acima de qualquer poder. É contra ele que nós vamos, sim, mas não em nome de pessoa, não em nome de sociedade, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Então esses últimos versículos falam sobre 3 certezas para o cristão. Primeiro, a certeza do poder de Deus em nós. Quem é nascido de Deus tem poder em sua vida, não por si mesmo, porque dentro dele está o Espírito Santo, que é poderoso. Na primeira carta aqui de João 3,6, João vai dizer: qualquer que permanece nele, em Jesus Cristo, não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Que poder é esse? De nos abstermos do pecado, porque ele está em nós. Porque aquele que permanece nele, em Cristo Jesus, ele foge do pecado. Ele foge. E esse esforço humano, essa determinação humana em se proteger do mal, é válida? É. Mas sem o poder de Deus em nossa vida, todo o nosso esforço se torna vão. Só conseguimos vencer o pecado, só conseguimos fugir da aparência do mal, se Jesus Cristo verdadeiramente estiver na nossa vida. Se Ele for o autor verdadeiro e consumador da nossa alma, se Ele estiver presente na nossa vida, aí sim, meus irmãos, estaremos fortalecidos contra o pecado. Mesmo que seja aquele pecado que cometemos, que ainda não tomamos conhecimento que é pecado. Ainda nesse presente contexto, glorificamos o nome do Senhor, que Ele continua nos protegendo, porque infelizmente, como nós dissemos inicialmente, enquanto nós vivemos nessa terra, teremos nós sim, essa natureza que é terrível, essa natureza que é contra Deus, que é a nossa natureza pecaminosa. Mas se confessamos Jesus Cristo, Ele nos dá força para vencer o pecado. Ele nos dá força, meus irmãos, para continuar firmes na sua presença. Ele nos dá força contra a cilada de Satanás. Ele nos protege. Aí se torna importante Efésios capítulo de número 6. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para vencermos as astutas ciladas de Satanás. Não esqueçamos que temos à nossa disposição essa armadura. Segunda certeza, caminhando para o final, é a certeza que somos de Deus. Verso de número 19, ele diz: sabemos que somos de Deus. Nós não pertencemos de fato a pessoas. Os filhos que nós temos não são nossos,
são heranças do Senhor. Por mais que eu diga que eu pertenço à minha esposa, muito mais do que pertencer à minha esposa, eu pertenço a Deus. Mesmo que minha esposa, Luana, esteja ao meu lado, e é minha companheira, e ali foi a mulher que Deus me agraciou, que presenteou, mesmo assim ela, muito mais do que minha, ela é de Deus. Todos nós somos propriedades exclusivas de Deus. Interessante que em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios 3, você vai ver duas expressões que Paulo usa, que está entre os versos 9 e 17, que ele diz que nós somos a lavoura de Deus, e que somos moradias do Espírito Santo. Isso é o fato que nós somos pertencentes ao Deus soberano. Nós não pertencemos a este mundo, por mais que vivemos neste mundo, mas nós não estamos no maligno e nem pertencemos. A nossa pátria é celestial, porque além de ser o nosso destino, lá também é a nossa origem, e isso é a certeza que somos, porque somos de nosso Deus. Essa é a segurança que precisamos ter. E eu considero também uma aberração quando crentes que têm a verdadeira vida, que é Jesus Cristo, ou assim pensam, estão tentando imitar o mundo que jaz no maligno. Eu acho isso uma aberração. Como é que uma pessoa que diz nascida de Deus quer imitar o mundo, que o mundo já nos maligno? Dá para entender uma coisa dessa? Se temos a vida que é Jesus Cristo, se somos essas pessoas que João fala que somos nascidos de Deus, então devemos procurar o nosso Deus e não ficar rebuscando o lixo que é o mundo, as coisas que não prestam. E é por isso que devemos dar graças a Deus, confiar no Senhor e ter a certeza que está conosco, porque nele, Cristo Jesus nos faz caminhar em triunfo. Finalizando, o verso de terceira coisa que precisamos ter, a terceira dessa segurança, é a certeza do poder da encarnação de Cristo. Verso de número 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Não apenas reconhecemos o verdadeiro, Jesus Cristo, mas vivemos no verdadeiro, vivemos em Jesus Cristo, vivemos em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui João coloca a terceira vez que ele usa essa palavra, sabemos, e ele cita isso 3 vezes. E nós sabemos que a encarnação foi um fato. Deus encarna-se em homem, fez nessa forma humilhante, ele se doou. É fato que os gnósticos ainda negam isso, mas ele se encarnou. Esse Jesus, meus irmãos, é o revelado e verdadeiro Deus e a vida eterna. E em sua encarnação, esse Jesus Cristo, aqui na terra, revelou-nos o Pai. Se hoje conhecemos muito bem o Pai, é por causa de Jesus Cristo, porque Ele nos trouxe a verdadeira revelação do Pai. Esse Jesus Cristo que é o verdadeiro, é o centro de todas as coisas. É Jesus Cristo, o encarnado, que é o centro de tudo. E foi através dele, e através dele sim, conhecemos a Deus e temos o conhecimento da vida eterna, porque se não fosse Jesus, ninguém teria conhecimento verdadeiro do que é a eternidade. Jesus é o verdadeiro. Esse é o grande tema dessa carta do apóstolo João. João, quando escreve o evangelho, ele considera esse verdadeiro o pão, considera o verdadeiro, é a verdadeira videira. Ele fala que ele é a verdade. Ele fala que ele é a verdadeira vida eterna. Então João está trazendo que somente ele que é o verdadeiro.
Ele é o revelado do Pai, e Ele revelou o Pai. Foi Ele que nos trouxe o entendimento da maravilhosa graça que recebemos, de saber que existe um lugar, um momento tão especial que teremos, este lugar, novo céu e nova terra, lugar onde não haverá choro, não haverá luto, não haverá ranger de dentes, o mal não existirá mais, contemplaremos a face do nosso Deus, e como eu sempre falo, conversaremos com Jesus Cristo, e contemplaremos o Espírito Santo como Ele é. O mundo vive de aparências, e esse mundo não conhece de fato o verdadeiro, mas nós temos essa realidade. Nós temos Jesus Cristo. Sem Ele nós não poderíamos conhecer a Deus. Sem Ele nós não poderíamos vencer o pecado. Sem Ele, a religião que nós chamamos de cristã, ela seria vã. E essa vida que vivemos em Cristo não é apenas algo que conhecemos, mas ela precisa ser realmente o conhecimento experimental, e não uma coisa ouvida sem Ele. A grande verdade é que a pessoa de Cristo nos traz confiança. A pessoa de Cristo nos traz confiança. Neste mundo hostil, traz confiança a você, mesmo que você esteja com câncer, Ele é a sua confiança. Mesmo que você esteja, meus irmãos, infelizmente, acometido dos sintomas da Covid, Jesus Cristo é a sua segurança. Mesmo que você esteja desempregado, Ele ainda continua sendo a sua segurança. Ele é o porto seguro para cada um de nós. Ele é a confiança que nos faz viver de forma intrépida, ousada. A confiança que nós temos nele é saber que Ele se inclina e nos ouve. Um Deus tão santo, poderoso e maravilhoso se inclina para ouvir pessoas tão miseráveis como nós. E essa confiança não pode estar nos ídolos. Como nós já dissemos, ídolo não tem poder. Pessoas humanas como eu e você não têm poder. Mas podemos orar para aquele que é verdadeiro e Senhor de todas as coisas. E é isso que João traz. Cristo é o verdadeiro Deus, e a nossa confiança deve estar nele. Qual é a tua confiança? Como diz em Salmos, a tua confiança é em carro, em cavalos? A tua confiança é na economia humana? A confiança que nós temos será, meus irmãos, num desdobrar de uma economia? Não. A nossa confiança está no verdadeiro, e é para Ele que devemos orar e interceder, e é nele que devemos confiar. Feche os olhos, vamos orar neste momento. Senhor,